Mestre Leider falando, em Goiás, meio-dia e pouco. Sol tá bem quentinho, mas é uns 31, 32 graus. Não é nada que assusta não, tá de boa. Ventando. O que assusta é a guerra. Nós já filosofamos sobre ela nos vídeos anteriores. Então agora a gente pode falar sobre ela no seu estado, digamos, mais bruto, né? Enquanto eu estou indo para casa, da casa eu vou finalmente pegar o resultado dos meus exames, tenho que mandar alguma coisa pelos correios. E tinha outra coisa que eu tinha que fazer. No banco. E ao banco. Não vai ser nessa ordem, né? Porque o banco tem hora de fechar mais cedo que os correios e que o laboratório. Mas enfim. Cara, não é que o dia ensolarado pode ser realmente bonito. E hoje não tá tão ensolarado, né? Tá só aquele ventinho maroto. Na verdade um vento até forte. Mas pelo menos fica fresco. Vamos falar. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter claro é que as apostas estão sendo dobradas, certo? E o número de vítimas também está aumentando. As pessoas já estão falando em 10 mil. Nós previmos 200 mil. E aí, gente, eu acho que a gente pode começar com essa dimensão humana. Hoje a gente vê as coisas pela internet. A TV é somente, né? Então esquece aí, a TV é somente. Vamos pôr a internet. Nós vemos as coisas pela internet e a gente se choca, claro, porque é chocante, mas é porque não tem dimensão histórica. A gente tem que lembrar que na Segunda Guerra Mundial levou 6 anos e custou a vida de 50 milhões de pessoas na estimativa mais otimista. Então, ela pode ter custado a vida de quase 1 milhão de pessoas por mês. 1 milhão de pessoas por mês. Porque não foram 6 anos inteiros. Ela custou a vida de mais de 1 milhão de pessoas por mês, gente. Isso são 250 mil pessoas por semana. 35 mil por dia. Por que eu estou começando com isso? Porque a gente precisa dimensionar as coisas. Se houvesse redes sociais, internet, celular, com câmera, smartphone, naquela época, eu creio que nós, enquanto civis, cara, eu não gosto nem de pensar. Porque você pensa uma batalha que nem foi Stalingrado, que envolveu quase 3 milhões de pessoas juntando os dois lados. E, cara, o número de óbitos, o número de baixas. Vocês estão vendo o que aconteceu com Gaza. Olha, gente, beleza. Olha onde eu achei uma manga dando bobeira. Olha que coisa mais bonita. Uau, pera aí, gente, olha o tanto que ela tá bonita. Mas olha só. Essa é uma manga pública. Mas, gente, aqui tem outra. Aqui, ó, eu tô falando da tragédia humana e catando mangas, né, mas é por isso que quando eu quero paz, eu vou para Goiás. Uau. Isso é porque eu fui na feira comprar manga, só um momento. Aqui, gente. Olha o que deu pra colher. Nossa. Boas. Ser alto tem algumas vantagens. Mas voltando ao caso. Mangas. Verde. Essa aqui é Sabina, ó. Fácil reconhecer o formato delas. Repara que essa manga vai crescer muito. É a última a madurar. E a melhor de todas. Na minha humilde opinião goiana, né? Gosto é uma coisa meio
Essa aqui é redonda, olha a diferença. Ela realmente tem um formato meio de coração. Sabina é mais comprida. Quando eu era moleque, estudava na escola agrícola. Eu lembro quando o prefeito, na época Aguinaldo Gonçalves de Mesquita, plantou essas mangas. Isso aqui é minha Sabina. Cara, eu lembro dessas mudinhas pequenininhas. Ó. Quem planta normalmente colhe, né? Inclusive, essa é manga coquinho. Não sou mal fã, mas manga é manga, né? Vai pelo menos uma. Comi todas essas amoras de uma vez. Ah, delícia. Mas quem cresceu mesmo foi esse pé de cajá. Olha a enormidade. Uau! Esse cajamanga mesmo, daquele bruto. Minha mãe ama essa fruta. Olha lá os cajás, ó. Tá vendo? Vai levar um tempo pra madurar, ainda tem uns pequenininhos. Bem pequeno. Mais um pé de manga. Mas aqueles ali tem dono. Isso aqui são tecnicamente do governo federal, né? Tem terra. Ou da ferrovia, tanto faz. Bom, porque eu acho que eles têm a concessão, não a propriedade, né? Então esse aqui é do governo federal. Tô comendo mangas federais, e comi amoras federais, ainda que plantadas pela municipalidade. Mas voltando ao nosso caso geopolítico. Nossa, minha boca é tudo suja. É a amora dessas coisas. Enfim. A Segunda Guerra Mundial foi terrível. Foi brutal. E às vezes a gente olha o que está acontecendo. Até agora 10 mil vítimas. E fala, porra, isso é terrível, ninguém faz nada. Ninguém está fazendo nada. As pessoas estão fazendo sim. Só que a guerra, ela não tem o ritmo que a gente empreende, porque hoje existem muitas potências nucleares, entre as declaradas, as não declaradas e as invisibilizadas. São muitas as potências nucleares. Não dá para você fazer uma guerra descuidada. Por que não ataca tal ou qual país? Porque seja eles, seja os aliados, podem reagir de maneira um tanto quanto mais violenta do que a gente já viu. Até hoje, o único país que jogou armas nucleares foram os Estados Unidos. O único país do mundo que fez isso foram os Estados Unidos. Nenhum outro país. Mas quando, não se a guerra escalar, a chance de que o conflito se torne nuclear é real. E evidentemente um conflito nuclear não interessa a ninguém. Sabe, não é desinteresse. Ainda que hoje nós tenhamos uma situação que não é daquele MED, né? Mutual Assigned Destruction, destruição mútua assegurada. MED é louco, né? Nós não temos mais isso. Porque a superioridade tecnológica, sobretudo da China, sobre os Estados Unidos é enorme. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, a Rússia tem armas, mísseis hipersônicos. E tipo, muito rápido. Fez teste deles, 36.800 km/h. Então, com trajetórias não parabólicas.
armas lasers poderosas e funcionais, inclusive por satélite. Então não tem mais destruição mútua assegurada. Mas mesmo com toda a tecnologia, com todo o poder, a Rússia ainda pode ser atingida por alguns mísseis nucleares. E países aliados da Rússia também. Cidades aliadas, como Damasco, Beirute, Alepo, Alexandria, Cairo, estão muito próximas de um determinado país, muito próximas. Eu não sei se elas podem ser defendidas. É claro que isso significaria destruição e aniquilação de Tel Aviv, de Haifa, mas não é consolo. Então a gente não pode, por que não vai todo mundo culpar logo de uma vez? Porque não estamos no século XX, nós estamos em 1940. A gente precisa compreender isso. O quadro tecnológico atual é muito mais diferente, e muito mais perigoso. Então isso tem que ser levado em consideração. Nós estamos num quadro muito mais perigoso, onde as coisas podem escalar e dar realmente ruim com enorme rapidez. Tipo, grande mesmo. Então, e nem todos os agentes são necessariamente racionais. Nós temos malucos de extrema direita ensandecidos com discurso religioso. Cara, construíram uma mentira. Povo judeu, povo sem terra, numa terra sem povo, né? Apaga os palestinos. Você nunca vai ver um político israelense moderno falando de Palestina. Vai se referir todos a eles como árabes, como se os palestinos não existissem, como se aquela terra fosse habitada apenas por calango, antes dos colonizadores europeus e americanos de religião judaica chegarem. Certo? Então, são pessoas perigosas. Eles criaram mentira, divulgaram mentira e chegaram no estágio mais perigoso dos mitômanos, que é aquele que os mentirosos acreditam na própria mentira. Certo? Esse é o estágio mais perigoso. Chegamos nele. Eu não acredito que o Netanyahu seja judeu, que ele pratica a religião judaica. Duvido. Pode fingir como o Bozo fingiu, mas duvido que ele seja judeu. Não existe povo judeu. Falamos sobre isso. Se ele não tem a religião judaica, ele é só um sionista que usa a religião para atingir seus propósitos. Nosso último vídeo fala exatamente sobre isso. Certo? Ele é um homem perigoso. Bananeira que já deu caixa, né? Tem 70 e tantos anos. O filho bandidinho já está protegido nos Estados Unidos. O patrimônio dele já deve estar escondido por aí. Ele não tem o que perder. Pessoas que não têm o que perder são pessoas muito perigosas. Se afaste de qualquer pessoa que não tem o que perder e se afaste de qualquer pessoa que não tenha medo da morte. Essas pessoas são muito perigosas. São pessoas com as quais não vale a pena conviver. E pessoas assim governando um país, cara, isso é muito perigoso. É claro, tem os idiotas, né? Cheira um pé de mamão. Mas macho também, né? Fazer igual esse aqui, o macho não faz diferença. Quase não produz. Mamão macho é uma jossa. Esse mamão aqui dá doce, o caule dele. Dá doce, até compensa cortar e fazer um docinho. Isso evidentemente já era. Mas voltando ao assunto. Nossa, que barulheira.
Eu não sei quem é que manipula o boneco de pano que preside os Estados Unidos. Mas aquele também, coitado, o cérebro dele já tá virando mingau. É nítido isso. Ele é um homem em estágio avançado de senilescência. Mas alguém controla ele. E ele, evidentemente, não tem o que perder, porque ele não duvido que ele tenha consciência do que está acontecendo. Sério mesmo, duvido que ele tenha consciência. E certamente são pessoas ruins, são pessoas más, são pessoas perversas que manipulam ele. Certo? Então nós temos no meio desse conflito gente perigosamente insana, gente perigosamente ruim. E quando você coloca pessoas assim no governo, é só analisar os dois, né? Alguns presidentes últimos que o Brasil teve, vamos chamar eles de o miliciano de inteligência limítrofe e o golpista. Você vê com o que aconteceu no Brasil quando eles foram presidentes. Perfeito? Colocar pessoas ruins no governo não precisaria nem ser dito, né? O tanto que é ruim. Você coloca uma pessoa ruim no governo, o governo vai ser ruim e coisas más serão feitas. Isso deveria ser óbvio, né? Mas, como eu disse, hoje o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido, tem que ser explicado reiteradamente, com carinho até, com paciência. Porque, cara, o mundo tá muito esquisito. Tá muito esquisito. A situação tá difícil. Você tem uma parcela grande da população brasileira que ainda chama aquilo de mito. Sabe, o cara cada dia descobre mais um crime, mais uma falcatrua. E as pessoas ainda insistem. Isso é um absurdo, cara, mas é a nossa realidade. E por isso uma guerra atualmente é tão mais difícil e tão mais perigosa do que em 1940. Porque muita gente simplesmente está insana. Não vou dizer que elas são insanas, mas elas estão insanas. Muita gente. E um coletivo de maluco é uma força a ser temida. São malucos, principalmente os de base religiosa, que inclusive são facilmente manipuláveis. Certo? São facilmente manipuláveis. Aqui no Brasil, a nossa sorte é que os malucos eram basicamente burros, né? Mas existe um maluco inteligente. E esses são perigosos. E em alguns países eles governam. O Brasil tem sorte, porque o Bozo, cara, ele é um sujeito de inteligência limítrofe. E a Argentina eu não creio que vai eleger o esquizodoido deles. Né? Os argentinos que perceberam a tempo o erro que eles poderiam estar cometendo. Mas os jovens, a extrema-direita, os conservadores, esses apoiam o Milei. Não são a maioria, eu espero. Mas são a prova viva de que não importa o quanto um discurso seja maluco, insano, odioso, você sempre vai encontrar gente ainda pior que apoia. E isso é perigoso. Por isso que eu falo que a democracia está longe de ser o melhor sistema de governo. Porque você vê governantes empurrando o país na direção do abismo, como é o caso do Estado de Israel, e as pessoas indo às ruas comemorar. Por que isso é duplamente perigoso? As imagens de israelenses fazendo festa, comemorando os ataques,
comemorando as pessoas desvividas, está circulando o mundo. E é óbvio que não é só a gente que vê, os árabes também estão vendo. Quando chegar a hora da invasão do Estado de Israel, todas essas imagens serão recordadas. E existe uma enorme chance que as pessoas queiram vingá-las. E isso é perigoso. Porque quando você está por cima, isso pode parecer uma ótima ideia, né? Zombar dos fracos. Zombar de quem você oprime. Mas, em um determinado momento, você não vai estar mais por cima. Você vai estar por baixo. E aí você vai depender, a sua vida vai depender daquele do qual você zombou. Eu não preciso dizer o tanto que isso é perigoso. É como se durante um incêndio existissem pessoas que estejam produzindo pólvora. Incêndio acontecendo, se espalhando, vento chegando e muita gente produzindo pólvora e acumulando em barril. Não tem como exterminar bem, gente. Eu estou sendo sincero. Estou sendo muito sincero. Não tem como isso terminar bem. Certo? Vocês me compreendem? Não tem como terminar bem. Portanto, não vai terminar bem. Se eu disser só fiquem tranquilos, isso passa. Isso é tipo a nova guerra do Iraque, que aconteceu lá longe e não nos afetou. Não. Essa é muito diferente. Porque na do Iraque, na do Afeganistão, na da Líbia, era a OTAN contra um país só. Era um massacre. O que houve no Afeganistão? Gastaram 2 trilhões de dólares para durante 20 anos, Estados Unidos mais uma colisão de uma meia dúzia, destruísse um país e massacrasse um povo. Mas muito distante. Eles não tinham ninguém e mesmo assim venceram. Na Líbia foi um massacre ainda maior, porque a Líbia é um país, apesar de enorme, pouco povoado. A maior parte da população, a esmagadora maioria da população era urbana, né? Vivia entre Trípoli e Benghazi. Então, foi relativamente fácil, foi só fazer o que a OTAN sempre faz. Bombardear, 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 bombardear. E aí liquidar. No Iraque, mais ou menos a mesma coisa. Quem estava com o Iraque? Quem estava com a Líbia? Ninguém estava com a Líbia, ninguém estava com o Iraque, ninguém estava com o Afeganistão. Agora, o bagulho é diferente. Tem muita gente com os palestinos, mas vocês falam, não estamos intervindo. Estou deixando eles apanhar sozinho. Não é assim. Como eu disse, é um conflito que envolve potências nucleares. Não pode ser tratado de maneira leviana. Mas se você ouvir a fala de ontem, de um importante general chinês, inclusive eu fiz referência a isso, o tom está muito mais alto. E um general chinês não é um general brasileiro, não. Pode falar merda impunemente. Não é assim que a banda toca na China, não. Inclusive porque, como eu disse, a China não tem um exército. É o exército que tem um país, o Exército de Libertação Popular. É controlado pelo Partido Comunista Chinês. E é o Partido Comunista Chinês que administra a China. Não é um regime de partido único. Partido único possui um território. Partido único, Partido Comunista Chinês, possui um exército. Então a responsabilidade de um general chinês é enorme, é gigantesca. E nenhum general chinês fala levianamente. Nenhum. Se um general chinês faz uma declaração pública, ainda mais forte, contundente, explícita, você pode ter certeza que essa fala foi revisada dezenas de vezes diante de dezenas de autoridades. O fato do discurso chinês ter engrossado e de, na prática, a China está começando a adotar
sanções as mais diversas, e empresas chinesas também, a Shine, que proibiu a venda de bandeira israelense, está subsidiando a venda de bandeira palestina. Não existe empresa privada na China não, gente. A administração pode ser privada. Até a propriedade pode ser em parte privada. Mas o interesse tem que obedecer ao público. É o Partido Comunista Chinês. O bilionário que se esquece disso, bom, 14 tomaram aquele famoso brinquedinho atrás da nuca, né? E aquele que estava famosinho, né, presidente do AliExpress, Jack Ma, parece que se esqueceu em que país ele estava e hoje é blogueiro no Japão. Então o buraco na China é muito mais embaixo. Então se as empresas começam a adotar determinadas atitudes, se os generais do país começam a adotar determinadas falas, o Partido Comunista Chinês, o Estado e o governo chinês são por trás. Não é uma ameaça, é um aviso. A fala do Putin recente foi devastadora. Devastadora. A fala recente do Putin ontem foi devastadora. Colocou o pingo nos i. Falou, o responsável por isso, isso e isso são os Estados Unidos, porque eles trabalham para uma elite que opera assim, assim, assim. É o que eu venho dizendo há muito tempo. E não só eu, né? Muita gente vem dizendo. Perfeito? O Irã, visivelmente. Ah, mas não estão fazendo nada. Como não estão fazendo nada, criatura? O que você queria que fizesse? Voltando. Não era minha intenção, gente. Passei por aqui porque tem mais sombra, é meio-dia, né? Local mais sombreado, apesar de ser mais longe, é margeando a ferrovia. Lembre-se sempre que o trajeto na ferrovia, ele tem de ser sempre o mais plano. Que as ferrovias são feitas com esse objetivo, né? Cortar áreas planas. Então, né? Mas voltando, tomando a Segunda Guerra Mundial como referência, a cidade de Leningrado possuía cerca de 2 milhões de pessoas, de habitantes. E nela 3 milhões de pessoas perderam a vida. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu em Leningrado, tinha um instituto soviético de biologia e agronomia, coisa assim, onde todas as sementes da União Soviética eram guardadas. E a guerra pegou eles meio no contrapé, não tinha como sair com as sementes, não é assim que funciona. Então eles tiveram que ficar lá. Metade dos funcionários morreram de fome para guardar as sementes que alimentariam a União Soviética depois da guerra. Para vocês terem uma ideia, para alimentar as pessoas, os canadenses e os americanos mandavam comida até Murmansk, como cada máquina, cada trator, cada grama de ferro era usado para fazer canhão, para fazer tanque. Quem transportava a comida do Murmansk, no Ártico, até Leningrado, eram os Nenets, como se fossem os esquimós russos. Os Nenets colocavam a comida em trenó e levava esse trenó por quase 900 quilômetros até Leningrado. Quando chegava lá, as renas que transportavam eram abatidas. 1 em cada 5 nenetes morreram de fome transportando comida. Então, a guerra é brutal. E o que a gente está vendo por enquanto é um massacre. Nós não estamos tendo guerra mesmo. A gente está tendo massacres sucessivos organizados pelo mesmo Estado, justificado das maneiras mais terríveis e vias possíveis. E eu não vou postar os vídeos aqui, não vou postar as reportagens, não vou postar as fotos com legenda, porque
a gente não quer emocionar as pessoas. É isso que alimenta o ódio. Eu quero dimensionar primeiro, para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Certo? E para que todo mundo se prepare. Essa guerra não vai... Ah, meu Deus do céu. Amoras. Obrigado, pai, por ter me feito com 1,86 m. Se eles pegassem a arma e começassem a dar tiro, já disse, não é assim que a banda toca no século XXI. A Segunda Guerra levou 6 anos. Essa tem 25 dias. Não resolve um conflito de 75, não existe essa do conflito milenar, não. Se não resolve um conflito de 75 anos, em 25 dias. Então a verdade é que a tempestade só está começando. Se prepare.